Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra As Bases Xamanísticas da Wicca com Claudinei Prieto, que é a principal voz da Wicca no Brasil e é considerado um dos autores mais respeitados e conhecidos da atualidade, tendo conseguido colocar mais de um livro no ranking brasileiro dos best-sellers. Seu livro mais conhecido, Wicca, a Religião da Deusa, atingiu a marca de mais de 200 mil exemplares vendidos em todo o Brasil. Atualmente, Claudinei dedica a maior parte do seu tempo para a organização da Mystic Fair Brasil, a maior feira mística e esotérica do planeta. Claudinei Prieto também é colunista em vídeo em nosso canal Consciência Próspera. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer as suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente esse projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Claudinei Prieto. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto, é um prazer estar aqui no Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Eu sou autor do best-seller Wicca, a Religião da Deusa, e venho desenvolvendo um trabalho de divulgação da Wicca no Brasil já desde 1996. Esse ano completei 23 anos de iniciação na Wicca e divulgando aqui o paganismo e a Wicca especificamente no Brasil há aproximadamente 20 anos. Fui fundador da Abra Wicca, que é a Associação Brasileira da Arte e Filosofia da Religião Wicca, e tenho mais de 15 livros publicados aqui sobre o tema no Brasil. Fui convidado para fazer essa palestra para falar um pouquinho sobre as bases xamanísticas da Wicca. Quando a gente fala em Wicca, as pessoas pensam que é algo completamente separado do xamanismo e que, de certa forma, ela está muito mais próxima das tradições de mistérios ocidental do que do xamanismo em si. Mas a gente precisa fazer uma distinção clara entre aquilo que a gente chama de Wicca tradicional britânica, que é verdadeiramente a fórmula que a Wicca nasce na Inglaterra na década de 50, e aquilo que nós chamamos de Wicca tradicional americana, que é o que ela se torna quando ela chega nos Estados Unidos na década de 60, no finalzinho da década de 60. Então, na Inglaterra, a gente realmente vai perceber que a Wicca ela tem uma relação muito mais profunda com as tradições de mistérios ocidental, de verdade. Então nós vamos perceber muitos elementos da magia cerimonial, nós vamos perceber diversas nuances na Wicca que vão desde a magia cerimonial, da alta magia, até elementos mesmo de Telema e de alguns dos pensamentos do Crowley, que foi muito influente na época em que o Gardner estava estruturando as bases da Wicca. Porém, quando a Wicca ela chega nos Estados Unidos, ela se depara com as tradições nativas norte-americanas, aquelas tradições que são originárias daquela terra. E as pessoas que começam a praticar a Wicca nos Estados Unidos percebem que existe uma semelhança muito grande de fundamentos entre a Wicca e o xamanismo norte-americano. E a partir daí, já na década de 70, começa-se uma fusão verdadeira entre os elementos da Wicca britânica e as tradições xamânicas norte-americanas, aquelas tradições que são nativas daquela região. Então, a gente percebe que a Wicca norte-americana ela é muito diferente da Wicca britânica. Enquanto a Wicca britânica ela é mais transcendente, ela é mais um trabalho com os nossos inner planes, com os nossos planos interiores, e utiliza diversos elementos mesmo de magia cerimonial, alta magia, até mesmo cabala, viagens através dos caminhos da árvore da vida.
nós vamos perceber que a Wicca nos Estados Unidos é uma Wicca mais telúrica, uma Wicca mais quetônica, uma Wicca mais conectada com a Terra e que traz na sua prática, na sua filosofia, no seu entendimento metafísico do mundo, do universo e da nossa conexão com as forças, né, que transcendem esse mundo, que compreendem isso de uma maneira e de uma forma muito mais xamanística. Se nós formos pegar e nós olharmos realmente a origem das formas de espiritualidade do mundo, nós vamos perceber que realmente as primeiras tentativas do homem compreender a relação dele com as forças da vida, do universo, elas têm bases xamânicas. Se nós pegarmos até mesmo o conceito da grande mãe como a mãe do mundo, criadora de todas as coisas, e do deus cornífero, que é o consorte da deusa, né, que é o seu complemento masculino, com chifres na sua cabeça, vestido com peles de animal, a gente vai chegar muito próximo da figura que nós temos e que nós vemos nos caracteres rupestres nas paredes das cavernas, que alguns estudiosos consideram que na realidade era um xamã e não uma divindade. A Wicca, ela se baseia no culto à grande mãe da vida, à grande mãe terra, e a esse complemento masculino, que é o deus cornífero, é o deus chifrudo, é o deus astado, que misteriosamente é aquele que faz a transição entre os mundos, né? Assim como o xamã. Então a gente pode dizer que o Deus ele é como se fosse um xamã, mas um xamã do outro mundo. O Deus é aquele, inclusive, que leva as almas deste mundo para o outro mundo. Ele é aquele que traz as mensagens do outro mundo para este mundo. Muito parecido realmente com o conceito do xamã, né? Obviamente, com esse desenvolvimento desse pensamento, dessa forma de compreender, né, esses grandes mistérios, a Wicca norte-americana ela vai se aproximar muito mais da religião ancestral, da primeira religião do mundo, ou da primeira forma de espiritualidade que o mundo teve, que é realmente xamanística, que é tentar entender o papel do homem em meio à natureza, às forças da natureza, aos poderes da natureza, né? E como nós nos relacionamos com essas forças e com esses poderes. Nesse desenvolvimento, a Wicca americana ela também vai incorporando diversos elementos do xamanismo norte-americano, como os seus cânticos, como alguns conceitos espirituais, como resgate de alma, como o trabalho com os animais de poder, né? A viagem aos outros mundos, enquanto a Wicca britânica, o bruxo, o wiccaniano, ele vai viajar através dos caminhos da árvore da vida, na Wicca norte-americana, na Wicca tradicional americana, geralmente o bruxo ele vai viajar entre os mundos, ele vai viajar por aquelas 7 camadas que existem abaixo da Terra, que representam os diferentes planos que o próprio xamã ele viaja. E hoje nós temos diversos cânticos que são utilizados na Wicca que têm origem norte-americana. Por exemplo, nós temos aqui aquele cântico: a terra é nossa mãe, devemos cuidar dela. A terra é nossa mãe, devemos cuidar dela. Hey, yanga, ho, yanga, hey, yang, yang. Hey, yanga, ho, yanga, hey, yang, yang. Então, é um cântico nativo americano, que foi traduzido primeiro para o inglês, e aqui no Brasil nós traduzimos para o português, e que hoje, né, faz parte de todos os rituais dentro da Wicca, né? Heia, 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 ho, heia, 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 ho, heia, 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 ho, cante para a Mãe Terra. É mais um desses cânticos que são nativos americanos. O conceito do trabalho com um animal de poder hoje faz parte da Wicca nativa americana e é um dos elementos que nós utilizamos muito nas nossas práticas, nos nossos rituais, para curar uma pessoa, para nos curarmos. Por quê? Nós compreendemos e nós entendemos que o ser humano ele é uma peça fragmentada, né? E o processo de nós chegarmos à integridade do nosso ser e à totalidade da nossa alma, do nosso eu, é buscar esses fragmentos nossos que estão perdidos por aí em algum lugar, né? E na busca desses fragmentos, nós vamos buscando as nossas
as nossas contrapartes espirituais, as nossas identidades espirituais que transcendem esse mundo. O nosso animal de poder é uma dessas forças que nós vamos buscar, que vem nos auxiliar nesse processo desse complemento, nesse processo da nossa busca pela totalidade. Mas a gente não tem só um animal de poder, a gente tem um animal de poder, uma direção de poder, uma pedra de poder, uma erva de poder, né? Tudo isso faz parte da nossa busca. E na Wicca norte-americana a gente trabalha com esses elementos. E se a gente for fazer um paralelo, e nós vamos pegar uma canção que é chamada Canção de Amergim, que é uma canção de origem celta, nessa canção vai se dizendo, né? Eu sou um veado de 7 galhos, eu sou um dilúvio na planície, e ele termina dizendo, eu sempre vivi, eu já fui tudo. Isso expressa um pouquinho como na Wicca norte-americana a gente entende a nossa relação com o mundo e com o universo. Nós compreendemos que nós já passamos por todos os estágios de existência. Nós já fomos uma pedra, nós já fomos uma árvore, nós já fomos um animal, né? E quando nós vamos buscando e descobrindo essas coisas que hoje nós chamamos de erva de poder, de pedra de poder, de animal de poder, nós vamos buscando por essências nossas que estão perdidas aí em algum lugar. Mas é muito interessante a gente entender como é que essas duas formas de compreensão metafísica do mundo, do universo, das forças espirituais, elas dialogam, né? E como a gente percebe aonde há uma clara fusão entre as tradições de mistério ocidental, que a Wicca surge na Inglaterra, e se mescla com as bases xamanísticas nos Estados Unidos. Para a gente entender, por exemplo, o conceito do animal de poder, muito diferente do que algumas pessoas acreditam, e até algumas vertentes xamânicas acreditam, nós não acreditamos que o animal de poder ele é um espírito de um animal que está desencarnado ou que vem nos auxiliar. Na Wicca norte-americana, nós acreditamos que, na realidade, o animal de poder é a nossa própria força selvagem interior, e ele está diretamente ligado àquela alma-grupo, né, animal a qual um dia nós pertencemos. Na Wicca nós acreditamos que há uma divisão muito clara entre o que é espírito e o que é alma. Apesar de nós usarmos essas palavras como sinônimas, para nós elas não são sinônimas, né? O espírito ele é essa força que aviva esse corpo. Se a gente pegar a palavra espírito, nós vamos chegar ao grego piro, que significa fogo, mas também é uma palavra que significa unidade, que é como se fosse uma centelha. Então, o que é o espírito para nós? O espírito ele é uma centelha que aviva um corpo e que nos possibilita ter essas experiências espirituais e humanas. A nossa alma é algo muito maior. É aquilo que está na contraparte desse mundo, num outro plano, né? Mas a gente poderia dizer que o nosso espírito ele é como se fosse uma centelha dessa alma, né? E qual é a função dos processos da encarnação e reencarnação? É possibilitar que nós possamos vir aqui à Terra, tenhamos as nossas experiências humanas, as nossas experiências espirituais. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos essas experiências para a nossa alma, que descarrega, né? O espírito ele descarrega essas informações na alma, e a alma ela compartilha essas informações com o todo, que a gente chama de deusa e que outras formas de espiritualidade dão outros nomes. E imagina, várias pessoas nesse momento, elas estão tendo diferentes experiências e muitas delas, inclusive, estão trabalhando pelo mesmo propósito. Vamos dar um exemplo de pessoas que hoje estão buscando a cura da AIDS ou que estão buscando a cura do câncer. Diversas pessoas que estão nesse processo de pesquisa, essas pessoas já morreram, já desencarnaram, ficaram outras pessoas desenvolvendo outras pesquisas. É claro que algumas dessas pessoas que morreram levaram algumas informações com ela porque não tiveram tempo de colocar isso no papel, por exemplo, né? Só que a encarnação delas não foi infrutífera, não foi em vão. Por quê? Porque quando elas retornam para o outro mundo, elas descarregam essa informação na alma, a alma descarrega a informação no todo. Quando várias pessoas fazem isso, no processo de vários desencarnes, dessa transmissão dessas várias informações, né, chega um momento em que o todo, em que essa grande divindade,
ela contém todas as informações necessárias como peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando. E nesse momento, então, essas peças elas são derramadas novamente sobre a Terra e as pessoas que estão em melhor sintonia com aquela informação, ou que estão trabalhando, né, eventualmente, para descobrir alguma coisa relacionada àquele tema, sintonizam aquilo e tem aquele momento de eureka. Né? É por isso que várias pessoas, por exemplo, descobrem geralmente as mesmas coisas em diferentes lugares, mais ou menos no mesmo tempo. Né? A gente vê isso com o avião, a gente vê isso com a descoberta dos antibióticos e uma série de outras coisas. Nós vamos perceber que várias pessoas em diferentes lugares chegaram às mesmas conclusões basicamente no mesmo tempo. E o que é essa alma? Né? Essa alma que está nesse outro plano, na realidade, ela é fruto de um processo evolutivo natural, daquele processo que nós já fomos uma pedra, nós já fomos uma árvore, nós também já fomos um animal, e nós sabemos que o animal ele faz parte de uma alma-grupo, é por isso que os animais eles nascem com instinto, coisa que nós não temos, porque nós temos individualidade. Né? Então essa alma que se individuou, que chegou a um processo de evolução onde ela pôde se individuar, ela vem de uma alma-grupo do animal. Então quando nós descobrimos qual é o nosso animal de poder, nós não descobrimos um espírito que nos protege, nós descobrimos, na verdade, quem um dia nós fomos quando fomos animal e despertamos essa essência dentro de nós, essa essência que é tão vital, que é tão importante para, por exemplo, nós podermos chegar à nossa idade adulta, para que nós tenhamos aquilo que nós perdemos, que os animais não perderam, que são os instintos básicos, por exemplo, que são extremamente necessários para nos proteger. Então, explicando, né, nessas breves linhas, dá para a gente ver como que as tradições de mistérios, esses conceitos do que é a alma, do que é o espírito, eles se entrelaçaram com as bases xamanísticas, né, e criaram um conceito metafísico completamente próprio e diferente das outras formas de espiritualidade ou das outras religiões, né? E dá para a gente perceber claramente, né, onde que está a tradição de mistérios nisso tudo, ocidental, e onde que está o xamanismo nisso tudo. E na realidade eles se complementam, porque tudo isso são facetas, né, são como se fossem facetas de uma grande joia, que é o espírito, que é a espiritualidade, que é a compreensão daquilo que muitas vezes nós não compreendemos, né? O animal de poder, por exemplo, é uma das ferramentas que nós usamos muito na Wicca, tanto que uma das primeiras coisas que eu faço quando eu estou em um processo de dedicação, que é aquele processo que a pessoa está aprendendo os fundamentos da Wicca para ela poder se tornar um iniciado depois de 1 ano e 1 dia, que a gente tem um período de 1 ano de estudos, levar a pessoa para o outro mundo para que ela descubra qual é o seu animal de poder. Ou, na realidade, para que ela se encontre nesse processo, como a gente diga, para que ela descubra qual é a essência animal dela, qual foi o animal que ela foi um dia. Né? Por quê? Isso é a primeira coisa que a gente faz, porque durante o decorrer do processo de aprendizado da Wicca, nós viajamos muito entre os mundos para ter experiências espirituais. E nessas viagens entre os mundos, pode acontecer de que nós percamos fragmentos da nossa alma no decorrer dessas viagens, indo para lugares que eventualmente a gente ainda não pode ir, chegando em esferas desse outro mundo que nós ainda não estamos totalmente preparados, né, para conhecer, para adentrar, para desvendar os mistérios ou tirar os véus para entender realmente o que está naquele lugar. Porque na realidade, gente, quando a gente fala de outro mundo, a gente está falando dos nossos próprios planos interiores, a gente está falando exatamente do que reside dentro de nós, né? E nesse processo a gente vai encontrar também as nossas sombras. E não é sempre que nós estamos preparados para encontrar, né, e ver de frente a nossa sombra. Quando nós descobrimos o nosso animal de poder, por que ele é a primeira coisa que nós fazemos quando uma pessoa está no processo de aprendizado? Uma das primeiras coisas. Porque o animal de poder, ele traz aquela força instintiva do ser humano que vai dizer para ela, aqui você pode, aqui você não pode, aqui não é o momento ainda. Né?
esse não é o lugar que você pode chegar neste momento. Você ainda precisa passar por esse aprendizado, né? E o nosso animal de poder, por exemplo, ele é uma das forças primordiais que nos ensina a andar pelo nosso mapa interior, a mapear esse nosso plano interior, esses nossos reinos internos. Nós compreendemos que nesse outro mundo, a gente tem um ditado que a gente diz, né? Como acima é abaixo. Esse outro mundo ele é muito parecido com esse mundo nosso que nós estamos aqui. Mas essa paisagem ela é uma paisagem interior. E quando o nosso animal ele vai nos guiando através desse nosso mapa interior, ele vai nos mostrando os nossos locais internos, onde residem as nossas forças, aonde residem as nossas fragilidades, aonde residem nossos poderes de cura. Ele pode nos levar eventualmente para um lugar onde nós vamos receber um dom, né? Ele conhece profundamente esses planos interiores e é uma ferramenta primordial que a gente utiliza para essas viagens e também para trabalhos de cura, né? Na Wicca norte-americana, na Wicca tradicional americana, viajar pelos reinos interiores do ser é uma coisa muito importante para a nossa cura também, né? Para o desenvolvimento do equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito e das nossas emoções. São 4 planos que estão diretamente ligados, por exemplo, aos 4 elementos da natureza. E o nosso animal de poder, por exemplo, ele pode ser utilizado para ir nos mostrar nesse outro mundo, onde, por exemplo, pode estar se apresentando um problema que ainda não cruzou aquilo que a gente chama de mortalha, que ainda não cruzou esse véu e chegou a este mundo, mas que está lá nos nossos planos interiores e que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos eventualmente ter que lidar nesse plano de existência. Então, vou dar um exemplo muito simples de um trabalho que a gente pode fazer com o animal de poder quando nós descobrimos o nosso animal de poder, né? Quando nós viajamos entre os mundos, observando essa paisagem, a gente pode descobrir exatamente como é que estão as nossas emoções. Nós sabemos, por exemplo, que a água é o elemento da emoção, é o elemento do sentimento, é o elemento da compaixão, né? A alma fala da verdade da nossa alma, né? Eu falo que a alma ela nos ensina tanto a compaixão que de todos os elementos, a água é o único elemento que é capaz de se sujar para nos limpar, né? De todos os 4 elementos é a água que faz isso. Então, quando nós estamos andando por esse outro mundo, quando nós pegamos o nosso animal e vamos fazer uma viagem no outro mundo, nós vamos ver nesse mapeamento desse outro mundo lagos, rios, cachoeiras, o mar, né? E esses elementos que eu vejo no outro mundo e que estão relacionados com a água, eles falam diretamente aos planos das nossas emoções. E quando o meu animal, ele de repente me pega e me leva para o outro mundo e fala, vamos dar uma olhada nesse lago? E eu percebo que aquele lago que eu sempre vejo com água transparente, não tem mais água transparente, está uma água com lodo, lamacenta, turva, ou então às vezes a gente vê um conjunto muito grande de moscas ou de insetos sobre esse lago com água, né? Isso é uma representação simbólica de que alguma coisa ligada às minhas emoções em um futuro muito próximo podem me atingir. Podem cruzar essa mortalha que separa o nosso mundo desse outro mundo e atingir a minha matéria, atingir o meu campo físico, por exemplo. Eu com o meu animal, nesse outro plano de dimensão, nós podemos limpar esse lago, nós podemos transformar novamente aquelas águas que estão lamacentas ou que têm lodo em água translúcida e transparente e trabalhar com isso antes de que, eventualmente, esse problema cruze a mortalha e chegue no nosso campo físico. Aqui, obviamente, eu estou falando das emoções, mas a gente sabe que as emoções elas estão diretamente ligadas, por exemplo, ao nosso coração, a órgãos físicos por onde passa um fluxo muito grande de água no nosso corpo, né? Então, no futuro, esse problema não é só um problema de ordem emocional. Eu não vou ter somente uma depressão, por exemplo, eu não vou passar, por exemplo, somente por um problema emocional que eu tenho que ter consciência e tomar algum cuidado, mas pode estar expressando algum problema físico mesmo no meu organismo que eu vou ter que lidar futuramente.
E o animal de poder ele pode nos auxiliar nesse processo antes disso chegar aqui nesse mundo e a gente ter que lidar aí fisicamente, indo ao médico, tomando remédios, né, para solucionar esse problema. Quando na Wicca nós nos iniciamos, nós também descobrimos aquilo que nós chamamos de a nossa erva de poder. O que é a nossa erva de poder? Ela é também, né, uma parte de nós. Ela tem a capacidade de nos curar, ela tem a capacidade de nos trazer equilíbrio, de nos trazer força, de nos trazer a medicina que a gente precisa para um determinado momento. Só que ao contrário do que a gente pensa, né, muita gente pensa que a gente tem que tomar a nossa erva de poder, tomar chá, fazer comida com ela. Quanto mais a gente fizer, melhor. A gente acredita que é o contrário. Quanto menos a gente usa, melhor. Porque a gente só usa em momentos de grande necessidade. A gente faz um paralelo, por exemplo. Se eu tomar muito um medicamento, com o passar do tempo, esse medicamento ele vai deixar de ter efeito no meu organismo. A mesma coisa é com esses elementos que nos trazem poder. Se a gente usa muito esses elementos, com o passar do tempo, eles deixam de ter a sua medicina, eles deixam de ter o seu poder de cura. Então, eles só devem ser usados em momentos de grande necessidade, momentos de vida e morte, em que a gente realmente precisa daquela força. Por quê? Porque a gente vai estar trazendo para dentro de nós parte de uma essência que, eventualmente, a gente perdeu, né? Nós sabemos que com os traumas, que com os problemas da vida, quando nós passamos por determinadas doenças, nós abrimos o nosso campo para que determinadas partes de nós desapareçam, sumam, né? Voltem para o outro mundo. Por quê? Porque a alma, esse espírito que a gente tem aqui, ele não é sólido, ele é uma essência. E a gente acredita que o outro mundo é um plano de prazer, de deleite, de felicidade, né? Tanto que na Wicca a gente chama esse outro mundo de Summerland, ou a terra do verão, o país de verão, porque é um local de felicidade plena. Você imagina para os povos da Europa antigamente, né? Que tinha um frio muito grande, o verão era uma maravilha, era um paraíso. Então esse outro mundo nós damos o nome de país de verão. E como esse outro mundo ele é um lugar de plena felicidade, essa essência que aviva o nosso corpo, ela está habituada com essa felicidade, ela está habituada com esse êxtase, ela está habituada com essa maravilha que é o outro mundo. E quando nós encarnamos e temos as experiências humanas, nem sempre, apesar de ser um paralelo, mas é só uma leve lembrança do que o outro mundo é, nem sempre nós temos experiências somente agradáveis, felizes, né? E quando isso acontece, o nosso espírito ele deseja voltar para o outro mundo, ele deseja retornar para aquele plano em que ele se sente em pleno êxtase, né? E é nesses momentos que a gente precisa utilizar esses elementos, como a nossa erva de poder, a nossa pedra de poder, o nosso animal de poder, para nos ajudar a resgatar essas essências nossas que estão perdidas, que foram partes delas, né? Que foram para o outro mundo, para voltarem e avivarem novamente esse corpo e fazerem nós nos sentirmos novamente plenos, felizes, em harmonia, em equilíbrio, prontos para enfrentar as dificuldades que é a vida, a dificuldade que é viver nesse mundo e nesse plano de existência. Baseado nisso, a Wicca também trabalha com o conceito de resgate da alma, né? Que é uma das coisas que a gente lança a mão para auxiliar as pessoas novamente a chegarem ao seu estado pleno de equilíbrio. Porque, obviamente, né, através desse exemplo que eu estava dando agora recentemente, uma pessoa que passa por muitos problemas, que tem situações em que ela sente uma dor extremada, em que passa por traumas, essa essência que aviva o seu corpo não quer viver essas experiências e tem um desejo, é compelida a retornar para o outro mundo. Porém, ela está viva, ela está aqui e ela precisa continuar a sua missão. Então, o bruxo, ou o xamã, porque o bruxo é uma forma de xamã, né? Ele pode ir nesse outro mundo, resgatar essas partes da pessoa, trazê-la novamente para o seu templo, para o seu corpo, que é a sua morada nesse plano de existência. Então, todas essas coisas que eu estou falando para vocês são elementos que hoje são utilizados dentro da Wicca tradicional americana, que é essa forma de Wicca que surgiu especificamente nos Estados Unidos, que é única, né?
e que no Brasil nós somos muito influenciados por ela, porque as primeiras tradições de Wicca que chegaram aqui, elas são americanas e não são britânicas, né? E que falam muito também para a nossa essência, porque nós temos uma conexão profunda com a Terra, né? Apesar de hoje nós vivermos afastados, por exemplo, de tribos indígenas, há um sentimento de respeito e de amor profundo das pessoas que buscam por espiritualidade, por essas tradições nativas, né? E trazer esses elementos para a espiritualidade, para a nossa espiritualidade, é uma forma de exercitar e também, obviamente, né, de nos tornarmos, de uma maneira ou de outra, depositários desse conhecimento universal e que está presente em todas as culturas, levam nomes diferentes, mas a essência é verdadeiramente a mesma, né? E se a gente fizer um paralelo, o que a gente vai perceber? Que na realidade, gente, é a mesma coisa. As tradições de mistérios ocidentais, elas chegam aos mesmos conceitos, né? O objetivo final é o mesmo, de uma tradição de mistério mais xamanística, através desses exemplos que eu dei para vocês, dá para ficar claro que a busca pela totalidade da alma, pela totalidade do eu, pela essência do eu, ela é a mesma nos dois caminhos. Ela só se dá de uma forma diferente. Por exemplo, o xamã, ele trabalha com os 4 elementos da natureza: terra, ar, fogo, água. As tradições de mistérios ocidentais também trabalham com os 4 elementos da natureza: terra, ar, fogo, água, e compreendem que esses 4 elementos da natureza, eles regem todas as coisas na vida, né? Regem as nossas emoções, regem os nossos sentimentos, regem o nosso corpo, rege o nosso pensamento. Enfim, se a gente for fazer um paralelo, a gente vai ver que a terra, ela rege o mundo físico, ela rege o nosso corpo físico, o ar rege o intelecto, rege a mente, rege os pensamentos, o fogo rege o espírito, rege os nossos impulsos, a nossa força de colocar os nossos objetivos e o mundo, né, em evolução, e a água rege as nossas emoções, rege os nossos sentimentos, né? Isso é bem claro para as tradições de mistérios ocidental, e a gente percebe que nas tradições xamanísticas o conceito é o mesmo, né? Não há uma distinção muito grande, talvez em termos de operações, sim, para trabalhar com cada um desses elementos, mas não especificamente ao que cada um desses elementos rege, ao que cada um desses elementos domina. A gente vai perceber que, enquanto o xamã ele utiliza o outro mundo, essas esferas que estão abaixo desse plano de existência, para ele viajar, ele descobrir partes de si que estão perdidas, para ele descobrir essências, para ele ganhar poderes, dons, forças que ele não tem. Nas tradições de mistério ocidental, o mago, ele vai viajar através, por exemplo, da árvore da vida, né? E desenvolveu-se uma coisa que se chama uma pathwork, que é a viagem através dos caminhos da árvore da vida, né? Aqui no Brasil a gente chama de contemplação, esse tipo de viagem. Não é uma tradução muito apropriada, mas foram as primeiras traduções que foram feitas, a gente acaba seguindo a mesma terminologia. Mas viajando através das diferentes esferas da árvore da vida, ele também vai encontrar ali, né, em cada uma das esferas, aspectos de si. Vai encontrar os seus aspectos psicológicos, vai encontrar os seus aspectos emocionais, vai encontrar os seus aspectos materiais, né, os seus aspectos espirituais. E conforme ele viaja através dessa árvore da vida, a gente percebe que ele vai descobrindo partes de si que também estão perdidas e chegando àquilo que a gente chama de totalidade, porque o objetivo final dos dois caminhos é o mesmo, é chegar à integridade do ser, né? O xamã faz isso através da viagem para o outro mundo, o mago ele faz isso através da viagem das diferentes esferas ou de portais que se abrem, por exemplo, com o uso dos tátivas, por exemplo, que é uma coisa que nós utilizamos, né? Que são símbolos geométricos com cores específicas que nós contemplamos durante algum tempo e então depois, quando a nossa visão ela se habitua com aqueles símbolos, nós projetamos isso numa tela branca ou numa parede e visualizamos aquilo como um portal e entramos naquele portal para ter experiências com os 4 elementos da natureza ou com as mesclas desses 4 elementos da natureza, né?
eu sempre falo que, apesar de, nas tradições de mistério ocidental, isso ser muito mais mental, isso ser muito mais psicológico algumas vezes, né? Se a gente olhar, a árvore da vida nos lembra a árvore. E nós sabemos que nas tradições xamânicas, a árvore ela é muitas vezes utilizada também como uma porta de acesso para o outro mundo, né? Porque a árvore, se a gente vai olhar nas culturas, em diversas culturas, por exemplo, nas culturas nórdicas, a gente tem também a Yggdrasil, que é a árvore da vida, né? Que liga o mundo superior com o mundo inferior, e a gente vive no mundo do meio. Então a gente vai perceber que em muitas tradições xamânicas, a árvore ela se torna essa porta de comunicação, esse portal de comunicação entre o que está acima e o que está abaixo, né? Então olha, duas coisas que são tão distintas, mas ao mesmo tempo tão semelhantes, né? Porque são conceitos universais, são conceitos arquetípicos, né? E a árvore, por exemplo, por que a árvore é tão importante? Se nós observarmos os mitos e as tradições, nós vamos perceber que no início dos tempos não existiam humanos, só existiam árvores. E os deuses chamaram as árvores para uma grande batalha cósmica, e as árvores saíram da terra e criaram o que hoje são as nossas pernas. Então, nós viemos das árvores. Quando nós utilizamos o arquétipo da árvore, nós estamos voltando à nossa essência, nós estamos voltando ao nosso eu, nós estamos voltando à nossa ancestralidade, que guarda o conhecimento da cura da nossa alma, da cura do nosso eu, da cura para todos os nossos males, né? Então, apesar de ser muito diferente, é a mesma coisa. Eu sempre digo isso para as pessoas. Eu falo que não existe a verdade, existem diferentes perspectivas da verdade. Eu sempre digo, né? Um copo pela metade, ele está meio cheio, ele está meio vazio, ou ele está pela metade, depende de quem vê. Então, apesar de nós darmos nomes diferentes e termos técnicas diferentes, nós chegamos aos mesmos resultados em qualquer caminho de evolução espiritual. Todos os caminhos de evolução espiritual procuram tornar o ser humano melhor, procuram fazer com que ele se conheça e descubra o verdadeiro mistério, que é quem ele é de verdade, né? As ferramentas podem ser diferentes, os elementos utilizados podem ser diferentes, as técnicas podem ser diferentes, mas o resultado final, ele é o mesmo para ambos os caminhos, né? Tendo a natureza, tendo essas forças primordiais da vida como a base para todas essas coisas. Eu estava dizendo, quando a gente começou esse vídeo, que como acima é abaixo, né? Aquilo que está acima é como aquilo que está embaixo. Um método, ele reflete o outro método, né? A gente pode perceber isso até dentro de nós. Nós somos uma miniatura do mundo, nós somos uma miniatura do universo. Se nós observarmos, nós somos pó de estrelas, e nós vivemos em um mundo que tem terra, que tem ar, que tem fogo, que tem água, que sustenta a vida, e nós temos esses elementos também em nós, né? O nosso corpo é a terra, o nosso sopro, a nossa respiração é o ar, o nosso fogo é a temperatura do nosso corpo, a nossa saliva, o nosso sangue é a água, e assim como a terra que nos dá a vida, nós temos a capacidade também de dar a vida, né? Então a gente sempre percebe que os sistemas eles são paralelos, um reflete o outro, a gente reflete a natureza nos reflete, né? Eu falo para as pessoas, se a gente observar, você corta o seu cabelo todo mês, o seu cabelo cresce. Na natureza, você também vai encontrar a grama, a vegetação, você corta, você poda e ela cresce. Do nosso corpo sai água doce, sai água salgada, né? Dos nossos olhos sai água salgada, da nossa boca sai água doce. Nós encontramos isso na natureza também. Os oceanos, os mares são os olhos da terra, os rios, os lagos são a boca da terra, né? O que mais é resistente na natureza são as pedras, são quase indestrutíveis, são como os nossos ossos, que a nossa carne se vai, mas os nossos ossos ficam por muito tempo, né? Então as rochas, as montanhas são como se fossem os ossos da terra, né? E aí na Wicca a gente faz uma alusão que a gente diz que
A Terra é a própria deusa, então nós somos o reflexo da deusa na Terra, e a deusa ela abarca todo o universo, porque se você olha o céu de estrelas é como se fosse um grande colar de diamante da deusa, cuja pérola é a Lua. Então ela abarca, ela abraça todo o universo. Então, não é só nós que somos um reflexo da Terra, mas a Terra também nos reflete de alguma maneira, né? Trabalhar com esses elementos da natureza é resgatar essa poesia que a maioria das espiritualidades perderam, e as formas de espiritualidade xamanísticas, elas são muito poéticas, apesar de serem muito antigas, né? E a gente resgatar esses conhecimentos, resgatar um pouco da poesia que torna a espiritualidade algo simbólico e significativo, né? Muito mais do que tentar compreender as formas de espiritualidade a partir de uma perspectiva lógica, acadêmica, e hoje eu vejo um grande número de pessoas, inclusive, que trabalham com formas de espiritualidade querendo explicações acadêmicas para todas as coisas, mas acadêmicos não são religiosos, né? Eles estudam o fenômeno religioso. A poesia é o que dá significado para as nossas experiências, é o que nos desperta para entender o mistério da vida, o mistério do mundo, o mistério que é estarmos aqui. E todos esses elementos que eu falei até agora são poesia viva, são maneiras que nos ensinam de perceber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos quando daqui nós nos formos e nós nos juntarmos novamente ao reino dos ancestrais, né? E as nossas histórias vão servir de inspiração e ao legado que a gente vai deixar para esse universo, para esse mundo. Isso é o que eu vejo de mais belo nas tradições xamânicas, é o que eu vejo de mais belo que existe dentro de uma espiritualidade que comporta a compreensão xamanística de relação do homem com a vida, com o universo e consigo mesmo. Essa é a essência da nossa busca, essa é a essência da Wicca, que tem também suas bases xamanísticas. Espero que vocês tenham gostado. Deixo um beijo enorme para vocês. Agradecer ao Samuel que me convidou para fazer parte aqui do Chamas Connect e estaremos juntos em outras edições. Tchau, tchau. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Chamans Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site chamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.